reservou, Senhor, para estarmos aqui. Te agradecemos, Senhor, pelas orações, os louvores, Pai amado. Te pedimos, Senhor, meu Deus, usa poderosamente teu servo, Senhor, que ele venha, Senhor, meu Deus, transmitir, Senhor, meu Deus, tudo aquilo, Pai, que tu já tens colocado no coração, tudo que tu tens preparado, Senhor, meu Deus, para trazer a tua igreja, Pai. Usa, Senhor, meu Deus, poderosamente teu servo e abençoa, Senhor, meu Deus, a tua igreja, Senhor. Nós que estamos aqui para receber a tua palavra, Senhor. Prepara, Senhor, meu Deus, nossos corações, nos dá entendimento, Senhor, meu Deus, daquilo que tu tens preparado para nós, Pai amado, e que o teu nome, Senhor, meu Deus, seja glorificado em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Eu quero saudar a todos os irmãos e irmãs com a paz gloriosa do Senhor Jesus. Amém? Podeis assentar um momentinho, irmãos? Em nome do Senhor, também saudamos os ouvintes desta live que nos acompanham nesse culto aí no seu lar. Que seja um verdadeiro culto de louvor, adoração ao Senhor, de bênção para a vida de cada família que está sintonizada através da internet nessa live. Que você possa estar desfrutando daquilo que a igreja do Senhor está desfrutando aqui nesta noite, através dos louvores maravilhosos que já foram entoados por essa banda ungida, abençoada por Deus, a palavra que foi lida, pelas orações dos servos de Deus, e pela palavra do Senhor que nessa noite nós vamos meditar, que Deus já tem colocado em nosso coração um direcionamento para nós trazermos uma palavra do Senhor, porque de nós não temos nada mesmo. Se não for pela palavra de Deus, nós não teríamos nada a trazer e seríamos somente como um sino que tine a nossa voz aqui aos ouvidos dos irmãos e dos ouvintes da live. Mas a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até o interior da alma, do espírito, dividindo juntas e medulas e discernindo os pensamentos e as intenções do coração. Então a palavra eficaz, poderosa, é a palavra do Senhor. Espere no Senhor aqui. Se você espera nesse humilde servo aqui, pode sair frustrado. Mas espere no Espírito Santo de Deus, espere em Deus, que você veio buscar aqui um momento com Deus, veio buscar a presença do Senhor, veio ouvir a voz de Deus, e se você veio ouvir a voz de Deus, você vai ouvir. Amém? Embora seja pelo meu silêncio ou por alguma palavra que Deus use falar através da minha boca, mas você vai sair daqui com a voz de Deus falando no seu coração. Amém? E nós estamos aqui, eu também estou aqui para ouvir a voz de Deus. Por isso estamos aqui, nós precisamos, irmãos, buscar ouvir a voz do Senhor, amém? Ouvir o nosso Deus falando conosco. Precisamos buscar ouvir quando nós vamos ouvir um louvor. Precisamos buscar ouvir quando nós vamos ler uma palavra na nossa Bíblia, seja no celular, ou seja na Bíblia mesmo, né? Mas a gente vai ler a palavra de Deus, precisamos desejar que Deus fale conosco. Como Deus não fala, a Bíblia está escrita, se eu ler, Ele está falando comigo. Sim, mas muitas vezes a gente lê a Bíblia, ou pessoas lêem a Bíblia e acham assim, eu estou lendo, mas está lendo, lê como um jornal, como uma informação. E a Bíblia não é só informação, ela é orientação, ela é direcionamento, ela é poder transformador para a nossa vida. Então, quando nós vamos ler a Bíblia, vamos pedir, Senhor, eu quero ouvir através do Espírito Santo, a voz do Senhor falando através dessas palavras que estarei lendo, ouvindo, cantando, né? Eu quero ouvir a voz do Senhor. E quando nós ouvimos a voz do Senhor, irmãos, a voz do Senhor faz proezas, diz o Salmo. A voz do Senhor faz proeza. Eu precisava de um milagre. A voz do Senhor faz milagres na nossa vida. Então não se conforme em não ouvir a voz do Senhor, nunca se conforme. Um filho, nós sabemos o que é ser filho, todos aqui sabem o que é ser filho. Os pequenos talvez nem discernam essa verdade ainda, mas eles sabem o que eles vivem isso hoje, no dia deles, os pequeninos. Quanto eles acham importante ouvir a voz daquele que cuida deles. Como eles precisam disso, como eles procuram.
Às vezes até estresse, a gente está, né, lá num fazer que tem que ter atenção, mas o filho vem e quer ouvir a nossa voz. E nós temos que sacrificar um tempinho para eles, porque sabemos quanto é importante. O filho precisa ouvir a voz do seu, daquele que zela, mãe e pai, tanto mãe como pai. O assunto hoje aqui é nós ouvirmos a voz do nosso Pai Celestial. Quantos filhos procuraram ouvir a voz dos pais, e quando procuraram, muitas vezes os pais não estavam muito atentos para isso e deixaram passar a oportunidade. E aquela voz seria definitiva para o futuro, quem sabe, o minuto seguinte da vida do seu filho, e o pai perdeu a oportunidade e o filho perdeu uma vitória. Mas quando nós ouvimos a voz do nosso Pai, nós ganhamos. Então, vamos fazer como nosso Deus, né? Ele tem prazer em falar conosco. Amém? Glória a Deus. Deus está nos falando já aqui conosco, porque não trouxe isso para falar para você. Mas Deus quer falar conosco ainda nessa noite sobre algo muito importante, meus caros irmãos, para nos provar que Ele quer continuar falando conosco e que não quer que nem nada fique impedindo a nossa vida, e entre nós e Ele nada vem impedir, né, de nós podermos ouvir a sua voz. Amém? Vamos convidar agora os irmãos a ficarem em pé para nós lermos a palavra do Senhor. Muitos irmãos sabem, né, que nós tivemos há uns dias atrás, há 15 dias de quarentena, fomos assolados por esse vírus do Covid, mas graças a Deus, irmãos, né, não fomos abalados, porque a misericórdia do Senhor foi para conosco, e tivemos pequenos sintomas de gripe, né, e graças a Deus não complicou como acontece, né, como acontece, é um desafio para a ciência, mas Deus nos guardou, e estamos aqui para testemunhar e agradecer a Deus, mais uma vez, porque teve misericórdia de mim, da minha esposa, da minha filha, que mora ali perto de casa, a outra filha que mora em Bagé, né, guardou, de que tudo correu bem, estamos recuperados já, claro, se cuidando, porque, né, nós sabemos que tem que continuar esse cuidado e cuidando dos outros também, amém? Continuemos orando, porque Deus é bom e fiel, amém? Vamos ler a palavra do Senhor no Salmo número 32. Deus colocou esse salmo no meu coração, porque Ele quer que nós hoje saiamos daqui radiante da alegria, da sua misericórdia, da sua presença, da sua salvação, alegria do Deus que nos procura e que é bom para conosco. Salmo 32, versículo 1 em diante, até onde Deus nos direcionar aqui, mas eu creio que nós vamos até o versículo 5. Vamos então. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo ou não há engano. Enquanto eu me calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Versículo 5, veja: confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Amém? Glória a Deus. Podeis assentar, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Essa palavra aqui, embora, né, nós vejamos que a experiência foi árdua para que o salmista pudesse recitar esse salmo, ele teve uma experiência árdua.
a experiência que ele teve foi a experiência com a realidade da vida humana. A experiência com a sua humanidade. A experiência com aquilo que realmente é o ser humano, somos cada um de nós. Ele também era. E foi uma experiência que lhe produziu esse louvor a Deus, esta gratidão a Deus aqui. Mas foi uma experiência que produziu essa gratidão a Deus, esse salmo, né, de alegria, porque ele soube aproveitar a oportunidade. Ele soube se achegar a Deus, ele não deixou passar o tempo, ele não perdeu, embora você conhece a história de Davi, os irmãos conhecem o momento da queda de Davi, conhece com Batseba, né? Os irmãos conhecem a grande queda que ele teve sendo rei de Israel, podia estar na guerra, lá como os demais soldados estavam na guerra, conquistando terras, as batalhas do Senhor, mas ele disse, não, eu vou ficar em casa uns dias, na casa real. E ficou em casa. E quando alguém pensa em seu conforto, somente em seu conforto e deixa de olhar para o que Deus quer para a sua vida, ele corre esse perigo como Davi correu. Ele ficou em casa, e em casa, pela janela da casa real, ele viu aquela mulher, Batseba, cujo marido estava na batalha, um valoroso guerreiro das batalhas dos exércitos de Israel, e Batseba estava na sua casa, se banhando no seu pátio, quem sabe, né? E o Davi viu, e diz a palavra que cobiçou aquela mulher, e mandou chamá-la, e teve um caso com ela, Depois, sabendo que o marido dela, sabendo, informado, porque nada foi assim, de surpresa, nada foi assim, de uma hora para outra. Tudo veio pela premeditação do coração, pelo pensamento, tudo vai se preparando, é aqui, Certamente ele pensou, Urias está lá na batalha, eu sou chefe maior das forças armadas de Israel, então eu dou um jeito. E o inimigo aproveita isso e começa a oferecer as oportunidades. Aí aconteceu. E lá Urias estava na batalha, e voltou da batalha, porque o soldado tinha um certo tempo que ele devia ter folga da batalha para vir para a sua casa, tirar uns dias em casa, com a sua esposa, com a sua família. E ele voltou. E quando ele estava na sua casa lá, a ordem, dele vir para a sua casa, até partiu do próprio rei, não, vou preparar tudo agora, porque o que eu fiz não está certo. Mas eu vou dar uma encobertada. Manda o Urias para casa para ficar com a sua esposa, Porque vai que aparecesse uma gravidez lá, Então o Urias veio para casa, coabitou com a sua esposa, Tiveram um filho. Veja bem, o que o pecado, o que a pecaminosidade, a carne, a humanidade prepara as coisas. Aí o Urias veio para casa, só que o Urias se negou, não vou para dentro da minha casa, os meus irmãos estão batalhando lá, dando seu sangue lá na peleja, eu vou estar em casa. Aquele homem amava o povo do Senhor, o seu ofício, a obra que Deus lhe deu para fazer, a sua missão. Ele ficou lá na porta da sua casa, ficou lá em algum lugar retirado, e diz, não, meus irmãos estão lá na peleja, por que eu vou estar aqui de folga hoje? E o Davi insistiu. Bom, aí o Urias vai voltar para a batalha agora, cumpriu aqueles dias, vai voltar para a batalha. Não conseguimos fazer Urias, ficar normalmente na sua casa e desfrutar daqueles dias com a sua esposa. Vão ter que dar um jeito. Escreveu uma carta para o maioral do exército,
coloca Urias na frente da peleja contra o inimigo. Porque esse pecado tem que ficar encoberto. Você está pressentindo tudo, está dando para perceber. E assim foi feito. Urias levou a carta da sua própria sentença na mão. Ele levou a carta do fim da sua vida. Com amor, com respeito ao rei, né, irmão? Respeito ao rei. O rei mandou uma carta pela minha mão, que honra! A carta selada pelo rei, para o maioral, né? E Urias não estava almejando, não. Quem sabe ele está mandando me promover, quem sabe ele está mandando alguma coisa lá para me mandar como ficar chefe desse 50, chefe desse 100. Mas ele não, quem sabe, certamente não pensou isso. Eu vou lá para... Porque até o coração dele foi esse quando ele veio para casa. Não vou, meus irmãos estão dando sangue lá, eu não vou ficar, né, me gavando, me gloriando aqui na folga, na bonança. Ele voltou para a guerra. E a ordem, quando o comandante do exército abriu lá a carta, era: coloca Urias na frente da peleja. Lá na frente. Para enfrentar de cara a cara com os inimigos. E assim foi feito. E naquela batalha, Urias morre. Batseba fica viúva. O rei, quem sabe, agora descansa o seu espírito naquela sua armação e diz assim: bom, está resolvido. Ela é viúva. Se aparecer um filho agora, né? Se for descoberta alguma coisa, né? Mas Deus não dorme. Deus não dorme. Deus estava vendo tudo. Veio o profeta na casa de Davi e fez uma parábola, né? Sobre um homem que tinha muito gado, muitos rebanhos, e olhou para um animalzinho que um senhor lá pobre tinha. O pobre tinha uma bezerra, um bezerrinho, né? E aquele homem que de muito gado, muitos rebanhos, cobiçou aquele animalzinho. E enquanto não se apossou dele, não descansou, logrando o pobre homem. Aí o profeta contou essa parábola. O rei, né, aquele senso de justiça, Davi, né, sem perceber que era, né, o rei se levanta como rei e diz: mas esse homem rico deve morrer pelo que ele fez. O profeta colocou o dedo na cara do rei e disse: este homem é tu, ó rei. Eu te dei mulheres e concubinas, diz o Senhor, e tu cobiçaste a mulher do teu servo e adulteraste com a mulher do teu servo. Escolhe, pois, o que tu quer que o Senhor faça? 3 dias na mão do inimigo. Eu não lembro agora os detalhes aí, mas Deus fez proposta e ele escolheu: Senhor, que eu caia na tua mão, porque o Senhor é misericordioso. 3 horas, acho que foi, né? Na mão do Senhor. Davi se humilhou na mesma hora, diz a palavra de Deus, se prostrou perante o profeta, porque ele podia dizer: vai-te embora daqui, eu sou rei. Vai profetizar em outro lugar, como disseram muitos reis para os profetas, né? Vai profetizar em outro lugar, aqui não vai profetizar mais. Muitos disseram assim para os servos de Deus. Davi se prostrou e disse: pequei contra o Senhor. Senhor, transpassa o meu pecado. Diz a palavra de Deus que veio a consequência. Veio a consequência, e não foi só aquelas 3 horinhas, não. Veio a consequência da colheita depois. E sabe que colheita é com juro, é com multiplicação. Você planta uma semente, não colhe uma semente.
E quando tocante às coisas boas, glória a Deus, é bom isso, né? Agora, quando é tocante também ao mal, ninguém gosta de lembrar disso. Mas a misericórdia do Senhor foi sobre Davi, né? Ele viu a consequência de tudo aquilo, ele viu na sua família, ele viu na sua vida, muito tempo, ele viu o resultado da sua separação de Deus através de não avaliar as coisas, de pecar, né? Deus teve misericórdia que ele foi levantado, ele se levantou, ele viu o perdão de Deus, e ele viu mesmo porque ele escreveu aqui o Salmo. Este Salmo de Davi, esse Salmo didático, o Salmo, né, que relata o que ele viveu. E ele pode começar o Salmo número 32 com essa palavra, bem-aventurado, ou feliz. Bem-aventurado quem? Bem-aventurado aquele que o Senhor perdoa, aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Davi pode escrever este salmo, pode cantar este salmo, pode deixar essa mensagem para nós hoje, para nos mostrar aqui que o perdão de Deus pode fazer o ser humano feliz outra vez. O perdão de Deus é a razão, é a alegria da bem-aventurança, da felicidade do ser humano. O perdão de Deus é a razão do ser humano conquistar a paz com Deus, a paz para viver e poder refletir a paz para o seu próximo também. O perdão de Deus é algo que valoriza, que engrandece a vida humana de tal forma que sem ele não dá para viver em paz, não dá para viver com alegria, não dá para se dizer a vida é bela, não dá para se dizer verdadeiramente estou feliz, porque o pecado também deixa feliz, alegre, a iniquidade deixa por um momento alegre, tem alegria, né, momentânea do pecado, só que feliz não, alegria, não felicidade. Corrigindo, pecado não deixa ninguém feliz, ele deixa alegre. Só quem deixa feliz é a alegria, é a certeza, é a realidade do perdão de Deus. Isso nos faz felizes. E o salmista pode dizer isto aqui e testificar que enquanto ele se calou, veja bem aqui, ó. Ele continuou dizendo, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade. O Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo, não há engano. Eu tenho que tirar os óculos, eu só posso usar esses óculos para ler, então os meus irmãos me desculpem. Ele pôde dizer, aquele que o Senhor não considera, não cobra, o Senhor apaga as suas transgressões, o Senhor perdoa os seus pecados, assim é feliz, dessa forma que o ser humano pode ser feliz, porque ele disse aqui, ó, enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia, enquanto a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Só o perdão de Deus torna a nossa vida, o nosso ser, como uma terra regada pela chuva do céu, pela alegria da presença de Deus, pela comunhão de Deus. Só o perdão de Deus nos faz frutificar nessa salvação, desfrutar da realidade da salvação de Deus. E o salmista pôde provar isso aqui, quando ele disse que enquanto ele se calou, quer dizer, enquanto ele reteve dentro de si a consciência do seu pecado, enquanto ele não reconheceu, então enquanto ele procurou encobrir, porque
porque tem duas coisas aqui que parecem a mesma palavra, mas não é, uma derivada da outra, mas não é. No 2, né? No versículo 1, a última palavra, as últimas palavras, aquele cujo pecado é coberto. E aí a outra palavra é lá adiante, onde diz o salmista: confessei-te o meu pecado, a minha maldade não encobri. Parece que pecado coberto e a maldade encoberta parece que é a mesma coisa. Mas só que o pecado coberto do versículo 1, lá, a última frase, é Deus encobrir o pecado, apagar, tapar, esconder, lançar no fundo do mar, como disse o profeta Isaías. É Deus encobrir o pecado. O ser humano não tem condições. E lá, confessei-te o meu pecado, a minha maldade não encobri. Ele tentou encobrir. Eu já contei a história aqui da queda dele. Ele tentou encobrir o seu pecado. Ele tentou chamar Urias para ir para casa com a esposa. Ele tentou, não conseguiu. Ele mandou Urias para a guerra e mandou ficar na frente da batalha para perecer na batalha, para terminar com o problema, né? Não conseguiu, porque Deus trouxe o profeta e mostrou tudo para ele. Revelou, mostrou que sabia de tudo, que tudo estava diante dele e que não se agradava daquilo. Ele não conseguiu encobrir o seu pecado. Falar em encobrir o pecado, falar em encobrir através da autojustificação, através de alguma outra dolo, né? Nós podemos ver isso lá nos nossos pais, Adão e Eva, pecaram, né? E aí diz a palavra que eles estavam, quando eles caíram em pecado, veio a consciência, eles viram que estavam nus, e a maldade estava no coração, e disseram: nós estamos nus, que vergonha, porque não tinha mais inocência no coração deles, nem pureza. O que eles fizeram? Não, Deus nos deu as árvores para nós cultivar, vamos lá colher folha de figueira e vamos fazer vestes. E teceram veste de folhas. Quando chegou o Senhor no jardim, na viração do dia, Adão, onde estás? Lá estava Adão e Eva vestidos, com folhas de árvore, de plantas, tecidas, com vestes de plantas. E Deus disse: quem te mostrou que tu estavas nu? Aí houve toda a situação, né? E sabe o que Deus disse? Não, pode tirar essas roupas aí. Deus sacrificou um animal e teceu roupas de pele de animal. Houve um sacrifício. E isso aponta para um sacrifício da justificação, através do sacrifício do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Mas o que nós queremos falar com isso? O homem sempre procura encobrir, através da autojustificação, o seu pecado, se justificar, né? Só que não dá certo. Davi também procurou, e ele mesmo diz aqui, enquanto eu tentei encobrir o meu pecado, a minha alma, a minha vida se tornou em sequidão de estiagem. A tua mão pesava sobre mim. Eu não era feliz, eu não tinha paz, eu tinha ardor de tristeza, de angústia por causa do pecado. Mas aí diz ele assim, confessei-te, pois, o meu pecado e a minha maldade eu não encobri mais. E quando o ser humano confessa o seu pecado, ele reconhece que o sacrifício, ou que as vestes da justiça não é criada por ele, não é só a justiça que vai lhe valer. Ele não confessa porque dizendo, se eu confessar eu sou justo, porque Deus se agrada, né? E eu vou dizer algumas palavras bonitas e Deus vai me perdoar. Não, eu confesso que sou pecador, que pequei. Agora a justificação vem pelo sacrifício de Jesus Cristo. Pelo seu sangue derramado na cruz do Calvário, o perdão vem de Deus. E como falou o servo de Deus aqui, não é a graça, não é por merecimento, nós não merecemos, mas veio. Mas precisou ser aceito, reconhecido, confessar.
E aí confessei-te meu pecado, a minha maldade não encobri. E veja bem, ele diz assim, ó, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Tu perdoaste. E aí ele pode explicar por que ele começou esse Salmo 32 com essa palavra, bem-aventurado. Aquele cujo pecado é perdoado e a maldade encoberta. Ele pode, no final aqui, dizer, porque tu perdoaste a maldade do meu pecado. Glória a Deus. A Bíblia diz que Deus é perdoador. Agora, lá no Isaías 59, diz a palavra de Deus, no Isaías 59, versículo 2, diz assim, ó, as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que ele não vos ouça. E para que não seja ouvido também. Deus longe, Deus fala e nós não ouvimos, Deus fala e muitas vezes vai passando a voz de Deus. Mas aqui, ó, a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. E o seu ouvido não está gravado para não poder ouvir. Isaías 59:1. Essa é a boa notícia. Você lembra Jesus lá na cruz do Calvário, qual foi uma das suas 7 afirmações ali? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Glória a Deus. Sabendo, Senhor, que isso é decisivo para a felicidade humana. A Bíblia diz que Ele, por meio de Cristo Jesus, Ele nos perdoou. Pelo seu sacrifício, Ele lançou nossos pecados na profundeza do mar, como estava profetizado em Isaías, e disse assim, ó, e dos vossos pecados eu não me lembro mais. Deus não é aquele ser que vem lançando todos os dias assim para nós, na nossa cara, os nossos pecados passados. Ele não vem nos dizendo, não, tu não tem muito o que buscar de mim, porque tu é um baita pecador. Não, porque Deus, quando olha para nós, Ele não nos vê nós, Ele vê o sacrifício, Ele vê sangue do Cordeiro em nossas vidas, daqueles que creram. Ele vê o sacrifício de Jesus em nosso favor, Ele vê, Ele tem o advogado à sua destra lá que intercede por nós, diz a palavra de Deus. E isso não é permissão para nós viver fazendo coisa errada, porque muitos também estão pegando a fé, e pegando a fé como uma autorização para viver de qualquer jeito. Não, a fé nunca é uma legalização dos nossos pecados, a fé não é justificação da nossa vida pecaminosa, a fé não é licença para viver de qualquer jeito em nome da fé. A fé é poder para vencer o mal. A fé é poder para vencer o mundo. A fé é poder para vencer a nós mesmos. A fé é o poder para nos apropriar daquilo que Jesus fez por nós. E por esse meio reconciliar nossa vida com Deus. Pela fé, andar perto de Deus. Erram aqueles que acham, porque Jesus morreu lá na cruz e disse um dia, Pai, perdoa eles porque não sabem o que fazem, que podem continuar fazendo tudo que não deve. Agora nós já sabemos o que fazemos. Quando não se sabe o que faz é diferente. Mas quando se ouve a palavra de Deus, quando pela lei, pela consciência do pecado, se sabe que se está errado e continua, é diferente de não saber o que está fazendo. E a fé não nos autoriza a isso. A fé nos aproxima de Deus para nós buscarmos o perdão de Deus. E não perdermos a esperança diante das nossas falhas, porque diz o 1 João lá, diz assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. E diz também, irmãos, eu digo isso para que vocês pequem. Viu? Não é para que vocês pequem. Não é para Marco, eu não digo isso para te pecar.
para te ter licença, para te estar seguro para pecar. Não, eu digo isso para que tu saiba que pode acontecer, porque todos somos falhos. Pode acontecer de fracassar. E se acontecer isso, eu digo para você não perder a esperança, não achar que não tem mais jeito, porque uma das coisas que o inimigo faz é isso. Deslizei, não tem mais jeito, tchau Jesus, vamos embora. E aí começa a enxergar a igreja como um juiz, começa a enxergar a igreja, olha, os irmãos, às vezes olham nem por maldade, já me olhou, já está me acusando, e já a igreja já é só gente que acusa, e que aí, isso é só doença do coração, que o inimigo está dizendo que não tem mais jeito para ela. Porque Deus não acusa ninguém, não vai usar ninguém para acusar ninguém. Não. Agora a pessoa que está enferma, ela entra pela porta ali. Por isso a gente deve ter cuidado com as pessoas que vêm pela primeira vez, porque a pessoa que não conhece a Jesus, nós temos que ter todo o carinho para fazer chegar a Deus ali, trazer para casa, trazer de lá. Lá na rua nós não vamos converter coração de ninguém, dizendo que ele é pecador, que ele vai para o inferno. Nós vamos ter que dizer, tu precisa de Jesus, Jesus salva. Porque senão nós vamos botar fora. Nós temos que falar a verdade. É pecador, todos somos. Quem é que não é? Mas com jeito. E a pessoa que entra ali com o coração enfermo, um olhar, às vezes até sem maldade, já basta. Só que a pessoa deve chegar ali olhando para Jesus. Quer Jesus mesmo? Vem olhando para Jesus. Não vem olhando para ninguém, porque aqui todo mundo é pecador. Desde o pregador até lá atrás. Pecador remido. Isso é que é boa notícia. Somos pecadores, mas somos pecador remido pelo sangue do Cordeiro. E todo que entrar por essa porta e crer pode ser igual a nós nesse mesmo nível. Pecador remido, salvo pelo Senhor Jesus. E pode dizer, bem-aventurado, feliz eu sou porque fui perdoado. Isso é glorioso poder dizer. Tem um advogado, tem um sumo sacerdote à destra do Pai que intercede, porque ele viveu aqui nessa terra e enfrentou na sua carne, foi tentado na carne, porém sem pecado, mas foi tentado igual eu sou. E intercede por nós na presença de Deus. Vamos ficar de pé. Jesus está aqui nessa noite pela sua presença para dizer que nos ama, que nos salva, nos salvou, nos chamou para a sua presença, nos perdoa. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E aí nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E lá em Romanos 8 diz assim, 25, me parece, diz assim, e quem os condenará? Quem os condenará? Mas me olhou feio. Mas quem condenará? Foi Cristo que morreu por mim. Pode me olhar feio, não interessa. O mundo pode apontar olha lá, o fulano vivia aprontando, agora entrou para a igreja e Bíblia embaixo do braço e acha que está. Pode apontar. Quem fez eu entrar para cá foi o sacrifício de Jesus na cruz. Não foi nem eu, porque por mim eu não estava aqui, não conseguia. Pode apontar os seus pecados, os meus pecados do passado, foram lançados na profundeza do mar. Até hoje nenhum submarino chegou lá. Nenhum chegou lá. E nem vai chegar. E se chegar não vai encontrar também. Porque Deus lançou nas profundezas do mar. Ninguém pode te acusar. Quando você clama pelo sangue de Jesus e se achega a Deus e procura se aproximar de Deus. E aí você pode ouvir a voz do Senhor falando com você hoje, dizendo: filho, eu estou aqui para te levantar, para te restaurar,
para te mostrar que tenho grandes coisas ainda para a tua vida, para te mostrar que tu tem algo ainda para fazer para mim, para te dizer que tu não pode parar olhando para a tua condição, mas olha para o que eu fiz lá na cruz do Calvário. Filha, não para olhando para trás, porque ninguém anda olhando para trás. Olha para frente, para o autor e consumador da fé, Jesus. Glória a Deus. Se Deus falou com você nessa noite, coloque a mão na altura do seu coração, feche seus olhos, não fica olhando quem é que vai colocar a mão na altura do coração para ver o que será. Não, olha para dentro de si agora e começa a dizer: Jesus, eu estou aqui porque tu tem algo glorioso para mim, que o Senhor comprou lá na cruz do Calvário, pagou o preço, para eu poder estar aqui me alegrando na tua salvação, no teu perdão. Bendito Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, graças te damos, porque o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus Cristo, sangue puro, imaculado, não foi ouro ou prata que nos resgatou, mas foi o sangue de Jesus que nos resgatou. Estamos aqui, Senhor, para dizer: Pai Celestial, queremos nos aproximar do Senhor, queremos vencer o acusador da nossa alma, das nossas vidas, queremos vencer, Senhor, e deixar de olhar para trás, para as acusações, seja do inimigo, seja do mundo, seja de nós mesmos, que muitas vezes nós mesmos não nos perdoamos por causa das nossas falhas, e o Senhor está ansioso para nos perdoar e nos mostrar que o Senhor é misericordioso. Nos ensina, Senhor, a desfrutar da alegria da tua presença e do teu perdão, e poder transformar essa alegria num cântico, num salmo, numa mensagem de ânimo, de testemunho, de que o Senhor nos levantou para a sua presença, sendo nós pequeninos, fracos, em nome de Jesus, para a sua glória, Senhor. Amém. Oliveira me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei.